Bom dia, pessoal, mais uma vez. Hoje, dia 15 de 9 de 2022, vamos dar início a mais uma aula. Hoje, a aula de número 6 de gestão de arquivos. Vocês conseguiram organizar os arquivos digitais de vocês? Conseguiu aí liberar mais espaços para vocês guardarem suas fotos, os arquivos de PDF? Tem o Google Drive, né? Não sei se você já tem conhecimento com ele, mas é um aplicativo muito bom para vocês guardarem documentos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui, continuar falando um pouco sobre arquivos, sobre as vantagens, né, de fazer um bom armazenamento de documentos, as vantagens de guardar esses documentos de forma organizada, né, qual que é o reflexo dessa organização para a empresa. Tem alguns benefícios para a empresa ou não? Quais são os benefícios que trazem para uma empresa você fazer ali a organizar, você colocar em ordem, né, toda a documentação da empresa? Quais os benefícios que isso vai trazer para a empresa, que isso vai gerar ao longo dos anos? Então a gente vai falar um pouco mais, né, sobre esses benefícios que a empresa tem de ter a documentação totalmente organizada. Então vamos dar continuidade aqui na questão da gestão de arquivos. Crie o hábito de tramitar documentos por meio de assinatura eletrônica. Vocês conseguem fazer uma assinatura eletrônica? O que seria essa tal de assinatura eletrônica? Alguém aqui tem assinatura eletrônica? Já trabalhou com assinatura eletrônica? Não. A assinatura eletrônica é a validação dela em sistema mesmo, né? Eu vou falar um exemplo, é em banco. Pelo menos no meu da Caixa tem lá que digitar a senha, que é uma senha diferenciada. Mas existe também o meio de assinar documentos virtualmente. Isso, assinatura virtual. Quando a gente fala de assinatura eletrônica, existem vários meios, mas hoje nós vamos focar, né, naquela assinatura manual de documentos. Quando tem empresas que produzem muitos documentos, certificação, por exemplo, as empresas de produção alimentícias precisa assinar muitos documentos, são muitos certificados, é muita documentação para assinar. Em média, aí, por exemplo, um frigorífico como a Perdigão, ali em Rio Verde, né, conhecido hoje como BRF, só no CIF 1001, cada veterinário deve assinar em média uns 30, 40 papéis todos os dias, cada veterinário. Então, para o cara ficar ali assinando 30, 40 papéis, é perca de tempo, né? É muito tempo só assinando papéis, assinando documentos. A gente pode criar uma assinatura eletrônica para essa pessoa e a gente pode inserir essa assinatura eletrônica em todos esses documentos antes de fazer a impressão. Ou, se esses documentos for ser digitalizado posteriormente, depois eu não for mais ocupar esses documentos, eu posso simplesmente colocar a assinatura eletrônica ali no documento, salvar ele em PDF, está pronto o documento, eu já posso fazer o arquivamento daquele documento. Facilita demais da conta, imagina, o tempo de 30 assinaturas. Então, querendo ou não, o cara ia ficar ali sentado, olhando aquela documentação e assinando ali por quase uns 30 minutos, né? Então, facilita. Depois eu teria que escanear aquele documento para poder guardar ou armazenar em um arquivo digital. Se eu coloco a assinatura digital naquele documento, eu já resolvo o problema de uma vez por todas. Eu vou economizar tempo, eu vou economizar dinheiro,
porque assinando ele de forma digital, eu não vou precisar imprimir o documento, eu não vou precisar escanear o documento. Então, observem que a gente vai ganhando tempo. Então, existem muitos documentos que podem ser, né, assinados de forma digital. Por exemplo, eu moro em São Simão. Eu moro em São Simão. Porém, o Cotec, a nossa sede, fica lá em Santa Helena. Muitas vezes eu tenho que assinar alguns documentos e enviar para Santa Helena. Alguns documentos, né, que não precisa colocar as datas, porque no caso folha de ponto eu preciso colocar datas todos os dias. Então, esse documento não tem como eu fazer ele com assinatura digital, por conta das datas, né, que eu preciso colocar ali cotidianamente, tem que ser tudo manual. Mas existem alguns documentos de fechamento, por exemplo, quando eu fecho as notas de vocês, quando eu fecho as médias de vocês, eu preciso assinar uma documentação, eu faço assinatura digital. Eu pego o documento em PDF, passo ele para o Word, coloco a minha assinatura digital, salvo ele em PDF e mando para Santa Helena, com muita tranquilidade. Eu não preciso imprimir, né? Eu não preciso assinar e escanear para depois enviar. Então, eu já faço isso de uma vez por toda aqui no computador. Com isso eu estou ganhando tempo, né, e economizando dinheiro, porque eu iria ter que gastar fazendo a impressão desse documento, certo? Então é muito importante a gente usar essa assinatura. Aí você fala, como que faz isso, professor? É muito fácil. Criar uma assinatura eletrônica. Você vai pegar uma folha de papel, folha A4, e vai assinar o seu nome nessa folha, como você assina em todos os seus documentos. Procure assinar ali de forma mais reta possível na folha, e depois você vai fazer o quê? Você vai escanear esse documento. E aí você vai recortar a sua assinatura num tamanho mais ou menos legal ali, que você vê que fica bom. Se precisar diminuir, você consegue diminuir ela ali no Word. Quando a gente for fazer informática, eu vou ensinar para vocês. Sabia que tem um aplicativo que você consegue escanear documentos na Play Store através do seu aparelho celular? Quantos aqui já conheciam o aplicativo? Sabe que tem esse aplicativo de fazer scanner de documento através do aparelho celular? Ótimo. A Eduarda disse que tem. Eu também trabalho com Adobe Scanner. É muito bom. Então eu consigo escanear os meus documentos. A Joana disse que tem também. Então é muito bom. E eu consigo fazer esse scanner. E quando a gente estiver lá na parte de informática, eu vou ensinar para vocês como que faz. Eu vou criando expectativas, né? E aí quando a gente chegar lá, vocês vão me lembrando, professor, e a assinatura digital, como que faz aqui através do Word? Aí eu vou ensinar para vocês como que faz. Mas é muito simples. A partir do momento que você tem ali a sua assinatura, você vai salvar essa assinatura. E depois, posteriormente, você pode pegar documentos do Word, inserir ali a sua assinatura nos documentos do Word, né? Aí você salva aquele documento e fica lá a sua assinatura prontinha, né, de forma digital. Muito bom, prático, fácil. E aqui até eu não vou nem ler aqui, porque eu já falei, né? É sobre o tempo que muitos gestores levam, né? Perdem muito tempo assinando papéis, enquanto a gente poderia simplesmente fazer essa assinatura de forma digital. A gente ia estar economizando papel, tempo, entenderam? Então, é isso que vai estar dizendo aqui. Aí nós vamos aqui, vamos dar continuidade. E se estivermos falando de um documento que deve ser enviado a pessoas de fora da companhia, surge ainda o custo com motoboys, além dos dias de espera
para que o documento retorne pronto para ser arquivado. Às vezes, o gestor da empresa, ele não está, né, naquele momento na empresa. Então, às vezes ele está no hospital, às vezes ele está acompanhando, às vezes ele está de licença maternidade, né, às vezes ele está de licença paternidade, né, na verdade também, às vezes ele está na licença de casamento, então ele não pode assinar. Eu vou ter que enviar o documento para ele, às vezes através de um motoboy, para ele assinar esse documento, depois ele me mandar de volta. Isso leva tempo, gasto dinheiro. Então, para evitar esses transtornos, eu tenho assinatura digital. Eu envio o documento por e-mail, né, para o gestor. Ele me dá um posicionamento por e-mail, diz, olha, o documento está ok, concordo, tá beleza, passa para frente. Então, o próprio gestor, ele vai autorizar, né, colocar a assinatura dele ali. É interessante que tenha um e-mail aprovando isso, porque você, como auxiliar administrativo, se você coloca a assinatura digital de uma pessoa em um documento e essa pessoa não tem o conhecimento do documento, consequentemente você vai ser chamado a atenção, vai levar uma advertência. É importante usar esse tipo de assinatura? Sim, muito importante. Só que tem que ter o consentimento da pessoa que está te dando, né? Ou seja, abrindo uma porta para você usar o nome dela. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Sempre é interessante. É, é isso mesmo. Pode falar, Thaís. Eu, como sugestão, ia dar que às vezes printaria a tela, fazia de forma a ter o PDF desse e-mail, ter o aval do gestor e anexar no arquivo digital tudo junto. É interessante isso aí. Muito bom, Thaís. Parabéns. Porque você tem uma, digamos assim, você tem como se defender. Se porventura você usa a assinatura de alguém e aí a pessoa depois vem questionar com você, mas eu não tenho conhecimento desse documento. Como que você vai provar que essa pessoa tem conhecimento do documento? Como que você vai ter um amparo para te defender naquele momento? Não tem como. Então você precisa ter uma prova. Seja um print numa conversa do WhatsApp, seja um e-mail. O mais indicado nesse momento seria o e-mail. Né? Envie um e-mail com a documentação. Né? Seria interessante talvez o próprio gestor colocar a assinatura dele no documento, mesmo que seja digital. Seria interessante o próprio gestor colocar a assinatura dele e enviar o documento de volta. Mas como às vezes há necessidade de assinatura de muitos documentos, precisa ali ter uma avaliação, é interessante o gestor ter o conhecimento do tema, porque também tem muitos gestores que eles não querem perder tempo lendo vários documentos, então ele não quer. Ele quer que você lê, passe um posicionamento para ele. Por isso que é tão importante quando a gente fala para vocês, pessoal, faça uma síntese desse texto, desse artigo para mim. Por que uma síntese do artigo? Por exemplo, você vai trabalhar como auxiliar administrativo. Aí você tem lá um documento com 30 páginas. E aí você precisa que o seu gestor assine esse documento. Você vai ter que ler esse documento. Você vai ter que saber o que está sendo falado nesse documento. Porque o seu gestor ele vai te perguntar: olha, Joana, só um exemplo. Joana, o que tem nesse documento aqui? O que está escrito nesse documento? Aí você vai passar uma síntese do documento para ele. Olha, esse documento aí é isso, isso, isso e isso. Né? Por exemplo, é a compra de um produto, é o contrato de uma prestação de serviço. E aí você vai passar as informações importantes daquele documento para ele. Isso é uma síntese do que está no documento. Aí você passa para ele uma síntese, ele, não, beleza, já vai estar liberado. Já te deu o aval para você colocar a assinatura e seguir o contrato. Então é sempre muito importante, né, vocês é, terem essa facilidade de ler um documento, interpretar esse documento e passar uma síntese do documento ou um resumo do documento.
do que consta no documento. Porque geralmente os gestores eles não querem perder tempo, né, com essa documentação. Eles querem que você tenha conhecimento. Então é muito importante também que você leia esse documento com atenção, observe se for um contrato de prestação de serviço, observe as cláusulas do contrato, né? Se tem algumas cláusulas ali pejorativas, né, para a empresa, é bom que você coloque uma observação nessas cláusulas. É sempre muito importante, porque depois lá na frente, se der errado, o seu gestor vai cobrar isso de você, mesmo que seja em parte responsabilidade dele, mas ele vai dizer: por que, que você não leu o contrato? Por que, que você não me passou essa informação? Ela era importante. Mesmo assim, ele ainda vai querer te chamar a atenção. Então é importante que a gente leia todo o documento com bastante atenção, com bastante cuidado. Procure observar as informações mais importantes que existem no documento. Existem informações importantes, né, e existem outras informações que não são tão importantes, mas essas que são importantes e que podem trazer alguns prejuízos futuros para a empresa, você já tem que ficar ligado nessas informações, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Alguma sugestão? Isso sem contar que o excesso de burocracia dos procedimentos analógicos facilita a ocorrência de problemas. Na era de mobilidade, já é possível assinar qualquer documento até mesmo pelo celular, remetendo-os aos destinatários em questão de segundos. E isso é feito assegurado ao mesmo valor jurídico de um documento assinado a caneta, só que com muito mais segurança, já que os documentos são criptografados. Então, a gente tem como fazer essas assinaturas. Nós temos aplicativos também no nosso celular que a gente consegue fazer, por exemplo, a assinatura de um documento ali manualmente. É muito prático, é também muito utilizado pelos cartórios. Por exemplo, se você vai fazer uma transferência de uma escritura de um imóvel e o comprador do imóvel, digamos que são 2 ou 3 pessoas que estão comprando o imóvel, e aí uma dessas pessoas mora lá em Brasília. Então ele não tem condição de vir ao cartório para assinar essa escritura, porque fica muito difícil para ele. Às vezes as datas não batem. O que os cartórios eles fazem? Eles fazem uma assinatura digital. Então a pessoa lá, estando lá em Brasília, ela consegue assinar, né, fazer uma assinatura de lá para cá, e o cartório consegue coletar essa assinatura dela. Então hoje em dia está muito fácil, né? Muito prático, muito fácil de resolver as coisas. Antigamente a pessoa tinha que deslocar. Ah, tá lá no Tocantins, ele tinha que sair de lá, tinha que vir aqui para assinar o documento. Hoje não precisa mais. É tudo feito de forma virtual. E isso é muito bom, né? A tecnologia sendo desenvolvida aí para beneficiar, né, toda uma população. Essa mudança de cultura proporcionada pelo chamado Argand Cloud rende agilidade de processos, ganho de produtividade e redução de custo, entre muitos outros benefícios, sendo eles, a gente vai ver um pouco mais à frente. Quais os principais benefícios do arquivamento eficiente de documentos? Bom, agora nós já vamos começar a falar dos benefícios que, que esse arquivamento eficiente traz para uma determinada empresa. Como você já percebeu, existem muitas vantagens em ter as mais importantes informações da empresa sempre centralizadas à palma da mão, tais como as que você verá sistematizadas a seguir. Aí nós temos economia de tempo. Se o sistema de arquivo for sistematizado, organizado, né, nós temos economia de tempo e dinheiro. Nós temos a informação
na palma da mão. Nós temos condição de acompanhar como que está a vida financeira da empresa em alguns cliques. Eu posso tomar algumas decisões para minha empresa se eu não tenho as informações na palma da mão? Não posso. Imagina que eu quero comprar uma nova empresa, eu quero desenvolver um novo produto, eu quero comprar um prédio novo para montar um novo negócio, eu quero fazer um investimento em um terreno. Como que eu vou tomar essas decisões se eu não tenho as informações precisas? Se eu não consigo identificar as informações? Quanto a minha empresa ganhou, quanto a minha empresa está tendo de lucro, qual é a expectativa de lucro para a minha empresa nos próximos anos, quanto a minha empresa cresceu financeiramente nos últimos anos. Tudo isso, para eu saber dessas informações, eu preciso de documentos. Eu preciso de um balanço patrimonial, eu preciso do fluxo de caixa, eu preciso fazer um balanço orçamentário futuro para minha empresa. E tudo isso eu preciso de documentos, eu preciso de papéis ou de arquivos. Quando nós falamos de sistematizar, se eu tenho isso sistematizado, organizado no sistema, né, eu posso comprar um software para colocar essas informações para facilitar a minha vida como gestor. E aí eu vou ter todas essas informações na palma da minha mão, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja na China, seja na, na Ucrânia, seja na Ucrânia não, né? Na Ucrânia ninguém quer ir para a Ucrânia, não. Nós temos aqui vários países, né, de grande porte. A Rússia, né? Ninguém quer ir para a Rússia, não. Rússia também sai fora, né? Negócio de guerra aí, nós estamos fora. Mas a pessoa quer estar em qualquer lugar do mundo e ele quer ter informações. Para tomar decisões, todo gestor, para tomar uma decisão, ele precisa de informação. Não tem como eu tomar uma decisão para a minha empresa, para o destino da minha empresa, para o futuro da minha empresa, se eu não tenho informação. Então a informação ela é preciosa. Isso, quando nós falamos dessa informação organizada, gera economia de tempo e dinheiro. Por exemplo, se surgiu um negócio oportuno e eu preciso tomar uma decisão rápida, eu preciso ter os dados. Imagina se nós não tivéssemos essa facilidade que nós temos hoje, né, de sistematizar. No passado, para um gestor tomar uma decisão para a empresa, ele teria que fazer uma reunião, ele precisava de pelo menos um mês, né, buscando os documentos, as informações dos meses anteriores, né, uma grande equipe trabalhando ali, um mês, 30 dias, para conseguir levantar os dados ou as informações necessárias para poder tomar a decisão. Hoje, ele olha no telefone dele e começa a observar as informações ali, ele já consegue tomar uma decisão com base nas informações que ele já tem prontas todos os dias. Nós temos na empresa um departamento chamado fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é feito diariamente, né? E a gente consegue acompanhar esse fluxo de caixa diariamente, mensalmente, trimestralmente, anualmente. E esse fluxo de caixa ele me diz muitas coisas, né? Ele me diz se a minha empresa está crescendo financeiramente, porque eu posso fazer uma comparação do ano de 2022 para o ano de 2021. Se no ano de 2021 eu vendi 10 milhões e no ano de 2022, no meado de outubro, eu já vendi 15 milhões, isso significa que a minha empresa cresceu financeiramente. Eu consigo ver isso em questão de segundos ali no telefone, no smartphone, eu entro no sistema e eu consigo ver. Antigamente isso não era possível. Então, quanta economia de dinheiro nós temos quando temos
a nossa empresa sistematizada, organizada, otimização da produtividade dos colaboradores. Qual que é mais fácil? Trabalhar com um sistema, né, organizado, ou trabalhar todos os dias, né, com arquivos desorganizados ou mesmo que sejam organizados, né, mas sem um sistema. Não, só lá no papel, só no papel. Não, aqui não tem sistema. Quando você vai a um supermercado, a uma loja, por exemplo, que não tem um sistema, lá é tudo manual. Aí quando a pessoa fala, você fala assim, quanto que está custando essa geladeira? Aí ele fala assim, deixa eu olhar aqui. Aí ele pega um catálogo enorme e ele começa a folhear o catálogo para saber o valor daquela mercadoria. E aí às vezes ele vai perder ali 3, 4 minutos folheando o catálogo para saber aonde que está o valor daquela mercadoria. Enquanto ele poderia simplesmente digitar ali o código da mercadoria em 2, 3 segundos e já te passaria o valor da mercadoria. Então, qual que é mais fácil, o sistema ou o manual? Fazer tudo manual. Então, quando a gente fala de um sistema, ele vem, né, para nos ajudar. Facilitação de auditorias, aumento do nível de segurança da informação, economia de tempo e dinheiro. Quem não quer, né, economizar tempo e dinheiro? Eu já até falei bastante sobre o tema, nós vamos ler aqui e vamos passar para frente. Com a automação dos processos de arquivar documentos, um negócio tem tudo para gerar economias de tempo e dinheiro em curto prazo. Quando existem procedimentos documentais bem estabelecidos, não há necessidade de retrabalho, ou seja, não há necessidade de ficar refazendo toda hora aquilo que você já fez. Você faz uma vez só. Uma vez que os profissionais envolvidos nas demandas administrativas estão aptos para desenvolvê-los de forma otimizada. Ou seja, existe um padrão, né, já estabelecido. Né? Não é cada um faz do seu jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito. Aí vem a Maria no segundo turno, faz do jeito dela. Aí vem o João no terceiro turno, faz do jeito dele. E aí quando chega a Maria pela manhã, já não consegue identificar mais nada porque cada um fez do seu jeito. Não, não é assim. Existe um padrão e todos têm que seguir o padrão. Por exemplo, nós somos 3 colaboradores, cada um trabalha num turno. E todos têm que falar a mesma língua, têm que andar pelo mesmo caminho. Por isso a empresa, ela padroniza. Não, vocês precisam fazer dessa forma. Né? Vai ser tudo aqui organizado dessa forma. Então, a Maria vem, faz, né, daquela forma. Depois vem o outro no segundo turno, faz da mesma forma. E no terceiro turno, da mesma forma. Quando o outro chega pela manhã, está tudo organizado. Todos eles conseguem fazer da mesma forma, padronizado, né, seguindo o padrão imposto pela empresa. A empresa vai lá, cria um padrão e todos seguem aquele padrão e a informação ela vem, né, do jeito que a empresa precisa. Não é cada um fazendo do seu jeito, padronizado. A economia financeira também é notável. Um dos principais motivos para isso é a redução e, frequentemente, a extinção de pagamentos de multas relativas ao descarte de documentos que deveriam ser guardados por um determinado período de tempo. Padronização. Né? Como que é feita, né? Como que a empresa tem algumas normas, como que está lá na norma da empresa? Então eu tenho que identificar, né, qual que é o padrão e tenho que fazer segundo o que foi estabelecido pela empresa. E se eu fugir desse padrão, a empresa vai ter que pagar uma multa, consequentemente por perca de um documento que deveria estar guardado. Então, ou arquivado, né, seja na plataforma digital, seja na plataforma ou seja, no arquivo físico. Se o processo de arquivar documentos for informatizado, a empresa também economiza com impressões
compra de materiais, armários, ficheiros e pastas, deslocamentos para coleta de assinaturas e envio de folha por serviço de postagens, por exemplo. Aí nós temos a questão da otimização, né, da produtividade e dos colaboradores. Em termos funcionais, um dos maiores benefícios do arquivamento eficiente é o aumento da produtividade dos colaboradores. Se uma empresa tem 10 colaboradores trabalhando no mesmo local, e a empresa consegue fazer essa otimização da produtividade, ela vai, às vezes, conseguir desenvolver o mesmo trabalho, né, com 6 pessoas. Ou seja, ela vai economizar ali o pagamento de 4 funcionários. Teve uma renda para a empresa brutal, né? Digamos assim, que a empresa vai ter condição de fazer novos investimentos. Aí você fala assim, mas professor, se eram 10 colaboradores, agora são 6. Não vai ficar sobrecarregado? Com a otimização da produção, não fica sobrecarregado. Porque às vezes existe 10 colaboradores no mesmo local. Porém, a gente observa que cada colaborador às vezes fica meio que faz uma função, mas não sabe qual é o próximo passo. Faz outra função, não sabe qual é o próximo passo. Ou seja, não existe uma padronização, uma otimização. E aí ele não consegue alinhar os seus serviços, né, conforme a necessidade da empresa. Se você vai lá e fala assim, não, nós vamos criar um padrão, nós vamos otimizar os processos, aí sim, eu consigo, cada colaborador sabe o que tem que ser feito. Então, eu preciso chegar na empresa e eu já tenho, né, as minhas tarefas diárias dentro da empresa. Então, eu preciso fazer isso, 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 isso e isso. E aí, a pessoa sabendo o que ela precisa fazer, né, a empresa, consequentemente, vai colocar ali para ela algumas metas, né, para ela poder estar ali desenvolvendo essas metas. E ela precisa trabalhar e desenvolver essas metas. E de repente a gente vai organizando o ambiente, vai organizando a parte documental, a gente vai organizando, a gente consegue a gente consegue enxugar o quadro de funcionários. Eu creio que você já deve ter ouvido essa palavra por aí, né? Olha, nós precisamos enxugar o quadro de funcionários. O que significa isso? Significa que no no ambiente de trabalho, existem pessoas com tempo ocioso. O que eu posso fazer? Eu posso deslocar essas pessoas para outros setores da empresa. Eu posso fazer uma transferência, eu posso tirar desse local uma pessoa, promover essa pessoa talvez a um supervisor. Então eu posso fazer algumas mudanças para enxugar o quadro de funcionários naquele local. Então a gente vai fazer essas mudanças. A gente faz essa otimização dos processos, a gente organiza essa parte documental, a gente cria metas para cada funcionário, para cada colaborador, e aí a gente começa a tirar, né, alguns colaboradores daquele local, e de repente ali onde tinha 10 colaboradores fazendo ali as funções, agora nós temos 6 e faz as mesmas funções, e ainda sobra um tempinho ainda para poder, né, contar aquela piada, né, contar um fato interessante do dia a dia e assim, né, ter uma certa harmonia no local de trabalho. Isso precisa, sim, com certeza. Quando não há um sistema otimizado de gestão documental, os funcionários não têm um padrão que se basear. O que se faz, né, com que? O que faz com que? Bom, eu já até falei sobre isso aqui para vocês, né? Se eu não tenho um padrão, se eu não sei o que fazer, eu vou ficar perdido. Eu faço alguma coisinha, depois eu fico aqui procurando o que fazer. Tá, mas na empresa não é como na nossa casa. Na nossa casa a gente faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer.
Na empresa é diferente. Quando um empresário ele me contrata, ele me contrata para desenvolver alguma função dentro da empresa, não para ficar lá com tempo ocioso, conversando, contando história. Isso acontece, né, nos órgãos públicos, mas na empresa privada isso não vai acontecer, né, não vai rolar. E se isso estiver acontecendo, provavelmente essa empresa não vai durar muito tempo, né? Nós somos contratados para produzir, então nós temos que produzir, né? Seja serviço, produto, seja lá o que for, mas nós temos que fazer. E quando não existe um padrão, né, não existe uma forma organizada de trabalho, a gente fica perdido. Mas se existe um padrão, né, uma otimização dos processos, olha, eu sei o que eu tenho que fazer. Às vezes eu deito para dormir, eu já sei o que eu tenho que fazer tudo no outro dia, já está tudo programado lá na empresa. Então eu vou chegar na empresa, eu vou desenvolver isso, aquilo, aquilo. Quando chega no final do dia, até eu, com a minha consciência, eu fico tranquilo, eu disse, nossa, hoje eu consegui cumprir com a minha missão aqui na empresa. Né? Porque eu tenho que pensar assim, aqui é o meu local de trabalho, é daqui que eu estou tirando o sustento para minha família, então eu tenho que valorizar esse lugar. Eu tenho que valorizar essa empresa, porque é daqui que sai o meu sustento. Se essa empresa quebrar, ou se essa empresa fechar as portas aqui, eu vou perder meu emprego, eu vou ter que procurar outro emprego. Pode ser que isso demore, pode ser que eu não consiga cumprir com os meus compromissos lá fora. Então eu preciso olhar para a empresa com bons olhos, né? Então, não é ir para lá só para ganhar meu dinheiro. Ah, eu vou para a empresa ganhar meu dinheiro. Não é assim. A gente tem que ter um certo compromisso também com a empresa. Não, eu vou para lá desenvolver o meu trabalho, porque quando chegar no final do mês, eu vou receber o meu salário e vou dizer assim, não, realmente valeu a pena. Esse salário aqui, ó, foi suado, eu trabalhei, eu lutei, né, eu dei o melhor de mim naquela empresa para ganhar o meu salário. Então, o salário é a recompensa pelo meu trabalho. Então, o que é o salário? A recompensa pelo meu trabalho. Se eu não trabalhei na empresa, eu mereço a recompensa no final do mês? Aí é eu e minha consciência, né? Eu não vou me sentir bem, eu me sinto como se eu estivesse roubando a empresa. Se eu não prestei o trabalho para a empresa e chega no final do mês eu vou pegar o dinheiro, eu me sinto como se eu estivesse roubando a empresa. Porque eu ganhei para desenvolver o meu trabalho, mas eu não fiz. Quer dizer, tá errado, não tá? Tudo é questão de caráter, né? Consciência. Então a gente tem que ter essa consciência de que se eu estou recebendo é a recompensa pelo meu trabalho. Então quando você for desenvolver a sua função, você fala assim, eu tenho que desenvolver minha função aqui com responsabilidade, porque no final do mês tem a recompensa, que é o meu salário, certo? Então vamos aqui um pouco mais para frente. Então essa padronização ela é essencial. Tem algumas donas de casa que a cozinha dela é padronizada, né? Então ela já sabe tudo aonde que fica, ela consegue organizar ali as panelas, né? Cada uma tem o seu lugar, é como se já tivesse escrito lá na parede do armário. Aqui tem o copo maior, aqui tem o copo menor, aqui fica o prato, aqui fica as colheres, aqui fica padroniza tudo, né? E ai do marido se ir lá tirar e colocar num lugar diferente. Ah, o negócio fica feio, né? Então as donas de casa aí têm esse costume de organizar, né? Manter tudo padronizado, organizadinho. E aí o marido fala assim, amor, aonde que tá a manteiga? Eu tô procurando a manteiga aqui na geladeira, eu não tô encontrando para eu tomar café da manhã. Aí a mulher de costa assim, ela passa a mão lá dentro da geladeira assim, pega a manteiga e entrega. Tá aqui, ó. Porque padronizado, ela sabe onde que tá cada coisa, né? E se eu pegar a manteiga e colocar em outro lugar, ela fala, por que que você não colocou a manteiga no lugar? Puxa, mas lá dentro da geladeira não é o lugar da manteiga? Não, não é dentro da geladeira o lugar da manteiga. Dentro da geladeira tem o lugar da manteiga. É assim na casa de vocês também? Eu só posso falar baixinho, tá? Porque senão minha esposa escuta, ela tá ali na sala. Posso falar muito alto, não, senão depois.
Bom, vamos dar continuidade. A minha esposa, ela trabalhou como assistente administrativo durante 15 anos na Perdigão. E parece que ela trouxe isso para casa, né? Essa organização que ela tinha lá na empresa, ela trouxe isso para casa. Então aqui em casa é tudo padronizado. Então é tudo. Ou às vezes eu fico procurando as coisas assim, aí eu ligo para ela, ela não tá em casa, eu falo assim, amor, onde que tá isso, isso e isso? Tá em tal lugar. Pode ir lá que tá lá. É, sabe tudo aonde que fica. Não sei se é toda mulher que é assim, mas. Pode falar, Joana. E quando ela fala que está em tal lugar, você consegue achar? Porque tem homem que está bem em frente ao nariz, eles não conseguem enxergar. Parece que é ceguinho, né? É desse modelo, professor. Ai, ai, vou ali buscar meu óculos para ver se eu consigo enxergar esse negócio. É desse jeito, é desse modelo. Tem que ter paciência, viu, Alice? Não pode fazer isso não. Tenha um pouquinho de paciência, porque vocês são demais. Nós homens somos assim meio distraídos nessas questões aí. Mas tudo bem, né? Por isso que é isso mesmo. A gente tem que ter um pouco de paciência, por isso que é bom, né, que sejam dois, né, marido e mulher, porque aí aquelas partes, né, que às vezes nós homens temos dificuldade, a mulher vem para nos completar, né, e aquelas partes que as mulheres às vezes têm um pouco de dificuldade, o homem vem para completar. Então é por isso que é interessante o casamento. É um completando o outro, né? E tem que ter um pouco de paciência, porque se a gente entender isso de forma assim científica, a gente consegue sobreviver, né? Se a gente for olhar só, se a gente não compreender as duas naturezas, né? Natureza masculina e feminina, qualidades masculinas e qualidades femininas, se a gente conseguir compreender isso de forma um pouco mais científica, a gente vai conseguir compreender um ao outro. Porque se a gente for olhar, né, cientificamente, a mulher ela tem é, essas facilidades. Isso é da mulher. O homem ele não tem isso aí, né, essas facilidades de guardar as coisas no mesmo lugar e tal. É muito raro, né, um homem que consegue guardar as coisas assim no mesmo lugar, a não ser que ele crie esse hábito na vida dele. Eu tento criar isso na minha vida, colocar as coisas sempre no mesmo lugar para quando eu precisar, eu vou lá e encontro, né? Aí a gente vai lá, eu tenho tipo meio uma oficina ali no fundo, algumas coisas no meu tempo de folga eu gosto de fazer umas coisas diferentes. De vez em quando eu mexo no carro, eu mexo na moto, eu mexo na máquina, no tanquinho. Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de fuçar nas coisas. Como eu disse a vocês, eu venho do campo, eu venho da fazenda. Eu fui criado na fazenda, trabalho duro, né? Trabalhando com gado, com trator, com máquinas. Então eu vim de lá. Então tem isso no sangue. Então nos momentos vagos assim, eu gosto de fazer umas coisas assim, tá fuçando nas coisas. E sou muito bom com isso, né? Se eu pegar um carro assim, eu desmonto ele todinho, monto ele de novo. E eu nunca trabalhei assim como mecânico para dizer que eu fiz curso, essas coisas. Não, eu olho no YouTube alguns vídeos e eu consigo desmontar e montar. Né? A máquina de lavar roupa, eu desmonto toda ela, monto novamente. Tenho a maior facilidade do mundo com isso, não tenho dificuldade. Se eu passar no local e ver alguém fazendo alguma coisa e eu ficar ali por 2, 3 minutos observando a pessoa fazer, eu consigo fazer também. Então, assim, eu tenho essa facilidade de fazer as coisas. Assim, tem coisas que são extraordinárias, né? Mas colocar as coisas no mesmo lugar todos os dias, eu tenho dificuldade. Sinceramente, eu me rendo. Aí a minha esposa esses dias foi na minha oficina lá e separou, né?
os parafusos num determinado local, as arruelas em um outro local, as porcas em um outro local, as ferramentas, tudo separadinho. E aí, quando eu fui à minha oficina procurar alguns parafusos, eu disse assim, mas que bagunça é essa aqui? Ela organizou, né? Mas na minha cabeça estava tudo bagunçado, porque eu costumo assim, quando eu preciso de um parafuso, aí eu jogo tudo lá no chão, né? Aí eu esparramo assim no piso, e aí eu procuro aquilo que eu quero, né? E aí, como ela organizou, né, para me ajudar, é lógico. E aí eu olhando, mas tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar, né? Mistura tudo de novo. Aí dali 15 dias vai lá, tá tudo do mesmo jeito, né? Quando tá tudo misturado ali, eu consigo encontrar com facilidade, mas se tiver organizado, eu já não consigo encontrar. Então, cientificamente, o homem ele é diferente, né, da mulher, né? A mulher ela tem essa facilidade de organização, de colocar as coisinhas sempre no mesmo lugar. Isso é muito bom. Por isso a gente tem que compreender um ao outro, né, para a gente não ficar brigando o tempo todo. Ah, mas o meu marido tinha que ser igual eu. Aí o marido olha para mim e fala: Não, minha mulher tinha que ser igual eu, né? Tinha que fazer igual eu. Não, não é assim. A minha mulher faz o que ela precisa fazer e faz com perfeição e eu admiro isso, né? E ela, da mesma folha, olha para mim e fala: Nossa, eu admiro você em tantas coisas que você faz. Então não é eu, às vezes, querer que ela seja como eu e nem eu querer que ela, né, vice-versa. Sendo assim, a gente consegue viver bem, se a gente conseguir entender, né, é, cientificamente um ao outro, a gente consegue viver muito bem, consegue, né, sobreviver aos atritos, né, causados pelas nossas indiferenças no dia a dia. Bom, vamos aqui dar continuidade aqui à nossa gestão de arquivos. Envolve-se em uma atividade sem finalizar corretamente a anterior. Isso aqui nós temos que, né, observar porque às vezes estou, né, fazendo um documento muito importante. Antes de terminar o documento, às vezes o meu gestor ele me pede um outro documento e eu não finalizo esse documento e começo a fazer o outro. E aí eu esqueço que eu deveria ter finalizado esse documento. E aí o que vai acontecer? Vai gerar um problema. Então eu sempre preciso finalizar uma atividade para depois começar outra atividade, certo? E outro detalhe importante é que na empresa existe uma organização. Então na minha vida pessoal, talvez nos meus negócios em casa, eu possa até dar uma bagunçada, mas na empresa não. Na empresa existe uma norma, por isso existe uma norma estabelecida, para que todos sigam aquela norma ou aquele padrão. Então eu preciso seguir o padrão estabelecido pela empresa. Todas as pessoas, todos os colaboradores seguem o padrão estabelecido pela empresa, seja homem, seja mulher. Ainda que eu olhe para uma situação e diga: Meu Deus, como que pode um negócio desse? No meu ponto de vista, eu faria totalmente diferente. Porém, eu tenho que fazer segundo o padrão estabelecido pela empresa. Não é a minha vontade. Então, quando eu entro dentro de uma empresa, eu tenho que esquecer o meu eu, a minha vida, meus princípios, meus valores e fazer segundo o que a empresa propôs. E se eu não estou feliz trabalhando nessa empresa, eu preciso buscar novas oportunidades, né? E nós somos livres para isso, né? Nós não precisamos nos submetermos a alguma questão dentro de uma empresa só porque a empresa quer, né? Então, se você tem alguns princípios e valores e você não quer ferir esses princípios e valores, você pode procurar um novo emprego. Por exemplo, eu sou evangélico, eu vou trabalhar uma determinada empresa e de repente a empresa ela quer que eu faça algumas manobras e eu vejo que aquilo é prejudicial à minha vida espiritual, à minha saúde espiritual.
Então, o que que eu vou fazer? Olha, esse tipo de manobra aí eu não faço, né? Isso aí prejudica a minha vida e eu não quero fazer. Ah, eu fui trabalhar numa área administrativa de uma determinada empresa de bebidas, são um exemplo. De repente o cara quer que eu venda bebidas. Ah, você vai vender bebidas. Bom, se eu sou uma pessoa que prezo pela saúde espiritual das pessoas e a bebida ela vem para ela prejudica a sua saúde física e espiritual. Como que eu vou ferir um princípio para poder atender a necessidade de uma empresa? Ou seja, automaticamente eu vou procurar um novo emprego, porque se eu não concordei com o que a empresa está propondo para mim, então eu preciso procurar um novo emprego. Eu não vou me submeter a uma questão dessa por conta do meu salário? Não, jamais. Eu vou procurar um novo emprego. É lógico que enquanto eu estiver na empresa desenvolvendo a minha função, eu vou continuar fazendo com excelência, mas vou procurar um novo emprego porque a proposta que a empresa tem para mim não não é boa, não me agradou. Então vocês têm toda a liberdade, né? Se você não concorda com a empresa, você pode simplesmente procurar um novo emprego. Mas se você está dentro da empresa, você tem que fazer, né, segundo o padrão que a empresa estabeleceu. Né? Tem que seguir ali os padrões da empresa. Você não é obrigado. Porém, se você quiser continuar, você tem que seguir os padrões da empresa. Cometem erros constantes, inclusive por ruídos de comunicação. Informação. Já ouviu falar do telefone sem fio? Quem já ouviu falar do telefone sem fio? Como que funciona o telefone sem fio? Quem trabalhou em grandes empresas sabe o que eu estou falando. Por exemplo, vai ter um feriado na sexta-feira. E aí uma pessoa ouve ali uma informação e começa a falar sobre essa informação. Não, o feriado vai ser na sexta-feira, porém nós vamos folgar sexta, sábado e domingo. E aí essa informação vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Rádio peão, né, Thaís? Alguns falam da rádio peão, outros falam da telefone sem fio, né? Mas são, na verdade, né, são ruídos de comunicação. Aí a gente fala assim, que essa comunicação, quando ela falta dentro da empresa, isso gera um desconforto. Aí de repente vem a empresa, né, informando aos colaboradores que vai folgar só na sexta-feira e vai ter que trabalhar no sábado, no domingo. E aí todo mundo fica, né, chateado, fala assim, puxa vida, mas a empresa tinha falado que nós íamos folgar, agora mesmo a empresa vem dizendo que não vai folgar. Então a empresa nem tinha dado um posicionamento, mas por conta de uma conversa ou de um ruído e uma informação errada, trouxe ali um grande transtorno. Então toda empresa ela tem seria interessante que ela tivesse, né? Alguns não tem, mas na maioria delas tem um mural de informação. E aí é importante que a empresa coloque no mural de informação, principalmente essa questão dos feriados, antecipadamente. Olha, nós vamos trabalhar tal horário, tal dia, e deixa lá discriminado para os funcionários. Então, os colaboradores, às vezes 15 dias antes do feriado, né, 20 dias antes do feriado, já sabe como que vai funcionar a empresa, ou pelo menos no mínimo uma semana antes, né, do feriado, para eles saberem, né, como que vai funcionar para não gerar esse desconforto, né, essas picuinhas, essas conversinhas no meio dos colaboradores. Gasta muito tempo no desenvolvimento de um único procedimento por não saberem a forma mais apropriada de fazê-lo. Se existe um padrão, como deve ser feito, a gente não vai perder tempo, a gente já sabe o que fazer, a gente vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. Mas quando o funcionário não sabe o que fazer, ele fica perdendo tempo. Então, por isso é importante essa otimização dos produtos, né, e dos colaboradores.
No entanto, esse cenário é totalmente modificado se a empresa adota estratégias adequadas para arquivar os documentos. Então, ela já tem um padrão, ela já tem uma estratégia pronta, então é só seguir, não tem erro. Diante de um sistema de arquivamento eficiente, os colaboradores são capazes de melhorar a sua performance, já que têm as informações necessárias para desempenhar suas funções com eficiência. Com isso, a sobra de tempo para que com isso, né, sobra tempo para que a rede de talentos corporativas possa se dedicar a outras atividades, para além de arquivar documentos ou buscar informações perdidas. Ou seja, se eu tenho padronizado, organizado, a pessoa faz os lançamentos adequados, organizado de forma rápida, ela sobra tempo para ela poder desenvolver outros talentos que ela tem. Pode ser que essa pessoa consiga crescer dentro da empresa, né? Não pensem vocês que quando uma pessoa está crescendo dentro de uma empresa, né? A pessoa começou lá na produção, o cara já é gerente, tá? Mas esse cara é diferenciado, né? Essa pessoa é diferenciada, essa mulher é diferenciada, esse homem é diferenciado, né? O que vai fazer de você uma pessoa diferenciada dentro de uma empresa? Quando você tem comprometimento com a empresa, quando você tem dedicação com a empresa, quando você não vai para a empresa só para fazer o seu serviço do dia a dia ali, aquele serviço corriqueiro, né? Você vai e faz mais do que você é contratado para fazer. Aí sim você vai crescer. A empresa olha para você e fala: Nossa, essa pessoa aí ela é diferenciada. Eu preciso dar oportunidade para essa mulher, eu preciso dar oportunidade para esse homem. Né? Eles podem ter aí eles podem desenvolver outras funções, eles podem crescer dentro dessa empresa. Eu começo a ter uma visão diferente de você. Mas quando a pessoa chega na empresa, né, ele senta na mesa, aí ele fica lá, espreguiçando, pega o telefone, vai pro Facebook, pro Twitter, né, e conversa com outro no WhatsApp. Aí dá mais uma esticada assim no corpo, aí ele vai lá, pega um papel e tal, volta, senta de novo, vai pro telefone de novo, aí o gestor olha para ele e fala: Puxa vida, né, isso aí não vai prosperar não. Mas se você é dedicado e faz ali as coisas rapidinho ali, organiza, de repente tá tudo organizado, você tem interesse em aprender algo mais, né, do que aquilo que você já faz. Ah, eu vou colar ali no meu gerente, eu vou colar ali na minha supervisora, eu quero aprender algo novo ali, eu quero conhecer umas planilhas, né, o pessoal quando vem um pessoal da informática, a pessoa já cola ali, não, eu quero aprender a fazer essa planilha, eu quero aprender a trabalhar com esse sistema novo aí, por mais que eu não trabalhe, mas eu quero aprender, eu quero conhecer. Aí a empresa vê que você tem interesse em crescer. E provavelmente você vai crescer dentro da empresa, né? E quando você entra numa empresa também, que você tem planos para crescer dentro da empresa, procura, né, saber se essa empresa tem plano de carreira, né, se é uma empresa maior, uma empresa com estabilidades, né, aí você pode entrar mesmo de cabeça, dedicação e buscar crescer dentro da empresa. Né, a oportunidade pode surgir quando você menos espera. Facilitação de auditorias. Né? Se existe um sistema organizado, a auditoria vai ser um sucesso. Né? Não vai ter problema. Auditorias são importantes porque permitem a obtenção de um panorama da empresa do ponto de vista financeiro, tributário, contábil, produtivo. Então é importante essa auditoria, né? Você contratar talvez uma empresa terceirizada de auditoria para vir na empresa, para observar a documentação, se está tudo ok, parte tributária, contábil. E para uma auditoria, para fazer uma auditoria, por exemplo, numa determinada empresa, eu preciso que as coisas estejam organizadas. Se a documentação estiver organizada, o sistema otimizado, tudo organizadinho, eu consigo fazer uma auditoria ali com 2, 3 dias, eu consigo verificar tudo. Agora, se for uma empresa bagunçada, desorganizada, e pede um documento, não tem, pede outro documento, não tem, pede outro documento, não encontra, aí é um problema sério. Um problema sério. Aí o próprio auditor vai dizer para o empresário: olha, cara, você pode se
colocar a barba de molho aí, porque se vir uma fiscalização aqui, você tá enrolado, cara. Você vai levar uma multa aí, perigoso você não conseguir nem conseguir tocar seu negócio. Porque tá muito bagunçado, muito desorganizado isso aqui. Nossa perspectiva com a otimização dos processos de arquivamento do negócio, nessa perspectiva, né, com a otimização dos processos de arquivamento do negócio, as informações demandadas em uma auditoria torna-se facilmente acessada e manuseada. Isso ocorre porque todos os documentos relevantes foram devidamente armazenados e estão organizados de maneira padronizada. Entenderam? Estão organizados de maneira padronizada. Então, se a empresa tem um padrão estabelecido e o colaborador segue o padrão estabelecido, no momento de auditoria vai dar tudo certo. Agora, quando a empresa tem um padrão estabelecido, mas os colaboradores não seguem esse padrão, quando vem uma auditoria, quando é uma auditoria contratada pela própria empresa, ainda é muito bom. O difícil é, por exemplo, uma empresa que vende produtos para a China. E aí a China ela decide fazer uma auditoria na sua empresa para ver se a sua empresa está de acordo para ela continuar comprando de você. E aí os chineses vêm fazer uma auditoria na sua empresa. De repente ele chega lá e vê aquela bagunça, aquela desordem, negócio tudo bagunçado. Pense só, eles compram carne, muita carne do Brasil. Aí ele chega no frigorífico para poder fazer uma auditoria no frigorífico para verificar, né, se a carne está sendo produzida ali com higiene, se a documentação está tudo ok, se não existe possibilidade ali de contaminação. E de repente os caras chegam no frigorífico e encontram aquela bagunça, aquela desordem, né? O pessoal trabalhando com botas sem fazer a esterilização, trabalhando com luvas sem fazer esterilização, trabalhando com facas sem fazer esterilização. É um problema. Aí eles já dizem, olha, se a empresa não se adequar a um padrão de qualidade que nós vamos exigir daqui para frente, nós vamos cortar a exportação dessa empresa. Nós não queremos mais carne desse frigorífico, nós vamos comprar de outros frigoríficos que estão trabalhando de forma adequada. Então, existem essas questões, né, de fiscalização e a gente tem que ter tudo organizado porque no momento desse facilita, né, para fazer essas auditorias. Aumento do nível de segurança da informação. Quando a gente fala do sistema organizado, padronizado, né, esse nível de segurança ele cresce, né, ele é excepcional. Um documento armazenado digitalmente em nuvem privada está submetido a uma série de camadas de proteção impossíveis de serem copiadas por outro mundo físico. Aqui nós estamos falando, né, das plataformas digitais e o nível de segurança que essas plataformas trazem para os nossos documentos. São hierarquias de permissões para cada usuário, acesso por login e senha, reforçados com código de segurança remetidos ao celular, backups automáticos, entre muitos outros instrumentos. A questão dos logins, né, a gente fala de cada funcionário ter ali o seu usuário e cada funcionário tem acesso até determinada parte do sistema. Ou seja, nós temos hoje um sistema chamado SIGA. Esse sistema é um sistema do governo que fazem ali o controle dos cursos de qualificação profissional, capacitação profissional, né? Como vocês sabem, esses cursos eles são pagos pelo Estado. Todos esses cursos que nós promovemos para vocês é pago pelo Estado, pelo órgão do Estado. E para que o Estado possa fazer os pagamentos, né, desses cursos para os professores, eu preciso lançar as informações corretas em um sistema chamado SIGA. Então, esse sistema, vocês todos estão cadastrados nesse sistema, né? Vocês também têm acesso a esse sistema, porém, cada pessoa que é cadastrada, né, cada login que é cadastrado nesse sistema, tem um tipo de acesso. Quem tem o acesso total a esse sistema
são só o pessoal do estado. Nós não temos, por exemplo, eu como professor, eu tenho acesso, por exemplo, às turmas que eu estou cadastrado, eu tenho acesso, né, para poder criar as aulas, lançar os planos de aulas todos os dias, a presença de vocês e o conceito de vocês. Então, cada aluno tem um conceito, né? Esse conceito ele é dado pela participação de vocês, tanto em sala de aula como nas atividades que vocês fazem diariamente. Então, eu vou dar um conceito para cada aluno. Então, eu tenho acesso a essas informações. Então, eu tenho acesso à informação do curso de vocês. Eu faço os lançamentos de aulas todos os dias, coloco a presença de vocês e avalio, né, o aprendizado de cada um, ou a participação de cada um. Então eu dou um conceito para cada um de vocês. Então eu só tenho esse acesso. Já tenho as minhas coordenadoras que têm um acesso um pouco mais avançado, porque elas conseguem inserir novas turmas, elas conseguem verificar se as turmas estão sendo, se os professores estão ministrando as aulas em conformidade com o sistema, e elas também são cobradas pelo Estado, na Secretaria de Estado, quando elas não fazem esses lançamentos. Então, elas são cobradas. Então, nós temos, cada pessoa tem um acesso. Vocês, como aluno, vocês conseguem também acessar o SIGA. E vocês terão acesso, né, às aulas, às presenças de vocês nas aulas e o conceito que o professor deu para vocês. Então vocês têm esse acesso. E a gente está, o Estado ele tem trabalhado para que vocês possam imprimir os seus certificados quando vocês concluírem o curso. Por exemplo, você concluiu hoje todo o curso. Você mesmo pode entrar no SIGA e imprimir o seu certificado. Quando você foi aprovado, né, os seus conceitos foram todos positivos, você consegue fazer a impressão do seu próprio certificado no sistema chamado SIGA. Então a gente tem trabalhado para isso, né, para que no futuro aí bem próximo vocês tenham esse acesso a esse certificado no momento que você concluir o curso. Por enquanto ainda está sendo feito, né, pela parte da coordenação, mas no futuro pode ser, né, que vocês consigam ter esse acesso. Então nas empresas não é diferente, cada pessoa, né, cada colaborador, né, auxiliar administrativo, ele vai ter um acesso. E esse acesso vai dar a ele ali uma certa limitação de dados. Então ele vai poder fazer algumas coisas, né, dentro daquilo que é liberado para ele fazer. E isso é muito importante. Só os gestores da empresa, né, têm acesso total a todas as informações desse sistema. Além disso, um documento assinado eletronicamente pode ser reproduzido com o mesmo grau de autenticidade, ou seja, ele tem o mesmo valor de um documento assinado manualmente. Pessoal, alguma dúvida? Até aqui não, professor. Tudo beleza. Nós estamos à disposição, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum comentário para complementar aquilo que nós falamos aqui também agora de manhã, né? Talvez você já trabalhou em alguma área também, com algum sistema onde você tinha um acesso ali um pouco limitado, né? Se você quiser trazer essa experiência, pode ficar à vontade. Ok, Alice. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a aula de hoje, né? Nós vamos dar uma pausa e amanhã a gente retorna para dar continuidade nesse assunto. Desejo a vocês aí um excelente dia. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço. Tenham um bom dia. Obrigada.